Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder a um questionamento de um inscrito. Ele me fez a seguinte pergunta: Lucas, por que o VG11 ele tem pago melhores rendimentos do que o fundo imobiliário VGHF11, sendo que eles investem de maneiras parecidas e são da mesma gestora? Então fica aí até o final do vídeo para vocês descobrirem por que o VG11 ele tem pago melhores dividendos do que o VGHF11. Antes, peço aí, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, deixe seu like aí que ajuda bastante e deixe nos comentários, você investe no VG11 e se investe quantas cotas que você tem. Lembro também que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O VG11, pessoal, atualmente ele tem um valor bastante acessível, assim como o VGHF11. Ele está custando aqui R$ 9,48. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os R$ 9,17 e os R$ 10,14. Seu dividend yield no momento é de 15,81%. Então essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses. E ele pagou aqui por cada cota o valor de R$ 1,49. Só a título de comparação, o VGHF11, podemos ver que seu dividend yield é de 14,38%, então menor do que o VG11, e nos últimos 12 meses ele pagou R$ 1,30, diferente do VG11 que pagou R$ 1,49. Voltando aqui para o VG11, descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu preço por valor patrimonial é os R$ 9,63, mas como vimos aqui, ele está custando R$ 9,48, então está abaixo do que seria o seu preço justo. E o seu P sobre VP nos mostra que no momento ele está com desconto aqui de 2%, já que o seu P sobre VP está de 0,98. Ele tem um patrimônio aqui de 993 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais. Ele conta aqui com um pouco mais de 66 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos. Ele tem um pouco mais de 157 mil cotistas. Tem uma liquidez média diária superior aí a 3,3 milhões de reais. Então ele tem uma excelente liquidez, apesar de ser um fundo aí de base 10. E tem participação no índice Infix de 0,92%. Seu último rendimento pago foi aqui no mês correspondente ao mês de abril. Ele anunciou aqui no dia 13 e fez o pagamento no dia 20 de 12 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 1,26%. E aqui embaixo nós podemos ver o histórico de pagamento do VG11, desde lá de 2018, que foi quando ele começou, até agora o ano de 2023. Nota-se que aqui no ano de 2020 e 2021, início de 2021, ele chegou a pagar aqui um pouco menos de 4 centavos por cada cota. E ele pagou isso justamente aqui, por causa da taxa Selic. Então eu vou mostrar para vocês como a taxa Selic afeta a rentabilidade desse fundo. Vindo aqui agora no relatório gerencial do VG11, pessoal, podemos notar o seguinte: qual é o objetivo desse fundo? O gestor ele menciona que o fundo tem como objetivo o investimento preponderante em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Ele tem aqui uma taxa de gestão de 0,80% ao ano e tem uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o CDI. Descendo mais um pouco aqui, podemos ver que ele também tem sua taxa de administração, que corresponde a 0,20%. Ele sempre anuncia aqui seus rendimentos no 8º dia útil de cada mês e realiza o pagamento no 13º dia útil de cada mês. Vamos ver agora alguns comentários do gestor. Ele menciona o seguinte, que o fundo encerrou o mês de março de 2023 com 94,8% de seu patrimônio líquido alocado em CRIs. Então, nota-se que seu principal investimento é em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, que estão distribuídos em 53 diferentes operações, num total investido de 941,9 milhões de reais. E o restante está aqui disponível em caixa. Ele menciona também que ao longo do mês de março o fundo adquiriu 29,8 milhões de reais em 9 operações distintas, sendo elas 58,3% do volume em CRIs indexados ao índice CDI e o restante indexados ao IPCA. Além disso, ele menciona que o fundo recebeu amortizações no total de 7,3 milhões de reais, além de receber a quitação final do CRI São José 214S no valor de 7,3 milhões de reais.
Observando aqui agora o seu gráfico de distribuição de resultados, tendo como referência aqui o mês de março, ele teve uma receita total de 14,1 milhões de reais. E suas despesas somaram aqui 888 milhões de reais. Então, diminuindo aqui a sua receita pela sua despesa, seu resultado final líquido foi de 13,3 milhões de reais e ele distribuiu aqui o montante de 12,3 milhões de reais. Um ponto positivo, então, que ele conseguiu gerar mais receita do que ele realmente distribuiu em dividendos aos seus cotistas. Aqui nós podemos ver alguns ativos CRIs que atualmente ele investe. Tem uma quantidade muito boa, como eu mencionei lá, são 59 CRIs que atualmente ele tem. E nota-se o seguinte, que a maioria dos seus CRIs estão indexados ao índice CDI. É o CDI mais uma taxa de juros. Então são poucos CRIs que atualmente estão indexados ao índice IPCA. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver exatamente isso. Nesse gráfico aqui, a alocação por indexador, 95% dos seus CRIs tem como referência o CDI e 5% tem como referência o IPCA. Então, a rentabilidade desse fundo, ela depende muito da taxa Selic. O CDI, ele segue exatamente a taxa Selic. E aquele gráfico que eu havia mostrado aqui para vocês, podemos ver aqui a taxa de juros dos últimos 20 anos aqui no Brasil. O Brasil, historicamente, ele é um país que tem altas taxas de juros. Olha só que interessante, em 2023, a taxa de juros no Brasil chegou a ficar de 25%. E exatamente aqui no ano de 2022, vocês podem notar que foi a época desses últimos 20 anos que o Brasil teve a menor taxa de juros. Ela chegou aqui a ficar no final do ano aqui na faixa de 2%. Então, naquela época, para muitas empresas não quebrarem, o governo pegou e abaixou a taxa de juros. Exatamente por esse motivo que aqui no final de 2020, início de 2021, o VIG11 ele acabou pagando dividendos menores do que ele vinha pagando aos seus cotistas. Porém, a partir aqui de meados de 2021, julho aqui de 2021 para cá, que a taxa de juros foi aumentando, vocês podem conferir aqui, meados de 2021, julho em diante, a taxa de juros ela foi aumentando consequentemente. Então, dessa maneira, os dividendos do VIG11 também foi seguindo essa taxa e aumentando os seus dividendos. Então, a partir do momento que a taxa de juros ela começar a baixar, os dividendos do VIG11 também seguirão essa tendência de diminuir. Porém, como nós vimos aqui, historicamente o Brasil é um país que tem altas taxas de juros. Então, vai sim diminuir, porém, como o Brasil ele é um país com alta taxa de juros, então sempre vai ser bom ter fundos imobiliários de CRI que estão indexados ao índice CDI. Voltando aqui para o relatório gerencial, pessoal, aqui nós podemos ver a taxa média de juros dos seus CRIs que estão indexados ao índice IPCA. Então é IPCA mais 8,6%. E os que estão indexados ao CDI é CDI mais 4,8%. Então são assim CRIs relativamente seguros. Então são sim bons investimentos, já que dessa maneira ele traz uma segurança maior aos seus cotistas. E aqui no final ele faz um apanhado de todos os CRIs que atualmente ele tem investimento. Ele fala aqui sobre qual é o ativo, também fala quais são os vencimentos, menciona também sobre as garantias que esses CRIs deram no caso de não cumprirem, não honrarem com o compromisso de pagar mensalmente o valor ao VIG11. Então sempre é bom vocês lerem aqui todo o relatório gerencial para poder entender como esse fundo ele funciona, como esses CRIs funcionam, para que vocês possam assim ter uma maior compreensão. Beleza? Então, pessoal, esse é o fundo VIG11, um fundo aí bastante interessante e que vale a pena vocês fazerem um estudo mais aprofundado dele. Se gostaram do vídeo, deixe aí seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.